chefe da assessoria da Polícia Militar da Alesp, o coronel Alexandre Vitorino Roldan, ingressou em 1991 no curso preparatório de formação de oficiais na Academia do Barro Branco. Bacharel em Ciências Jurídicas e Educação Física, é especialista em Direitos Difusos e Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público. Coronel Roldan também é mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança Pública. Em mais de 30 anos de trabalho na Polícia Militar de São Paulo, atuou em diversos batalhões de operações, como o comando de Força Patrulha do 15º Batalhão em Guarulhos, também no 3º Batalhão de Policiamento de Trânsito e na Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo. Foi chefe da Divisão de Análise de Ordem Pública do Centro de Inteligência da PM e da Assessoria Policial Militar da Secretaria de Segurança Pública, além de comandante do 1º Batalhão da PM. Na chefia da Assessoria Policial Militar da Alesp, o coronel Roldan comanda um efetivo com mais de 100 policiais, com atuação na segurança institucional, planejamento estratégico e gerenciamento de crises no maior parlamento estadual da América Latina. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do estado do nosso país, com informação de qualidade e interesse da população. Conexão Paulista tem o prazer de receber hoje o Coronel Roldan, chefe da Assessoria Policial Militar da Alesp, responsável pela segurança do maior parlamento estadual da América Latina. Coronel, muito obrigada por estar aqui e fazer parte desta conexão. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É mais do que uma felicidade, uma honra, né, a gente poder estar aqui numa TV tão importante, que informa tanto o nosso cidadão. E fazer esse trabalho na Assembleia Legislativa é algo que traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Então, poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, do que a Polícia Militar do Estado de São Paulo faz, do que a Segurança Pública faz, é muito relevante para a gente. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado. E no programa de hoje eu conto com a parceria do jornalista Guga Mendonça, meu colega aqui da Rede Alesp. Obrigada, Guga, por dividir Conexão comigo. Seja bem-vindo, Coronel. Obrigado, Renato, pelo convite. E, Coronel Roldan, antes de abrir o nosso bate-papo aqui no Conexão, vamos acompanhar o trecho de uma reportagem aqui da Rede Alesp, que foi ao ar em junho passado, quando acompanhamos um simulado de ocorrências críticas coordenado pelo senhor aqui no Palácio 9 de Julho. Corredores vazios, barulho de tiros no subsolo. A simulação de segurança da Alesp mobilizou funcionários, parlamentares e diversos agentes de segurança na manhã de quarta-feira. Tanto os policiais quanto as armas estavam identificadas com uma etiqueta azul. Os armamentos estavam abastecidos somente com bala de festim. A Assessoria Policial Militar da Alesp, com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Centro de Operações Especiais e Comando de Aviação, simulou uma ocorrência com 2 agentes baleados e criminosos com refém. No andar subsolo do prédio, os policiais treinaram a resposta ao chamado do soldado ferido, além da negociação de rendição. Deixa ela sair. Não vai sair. Deixa a vítima. Não. Guarda ela. Não vai sair. Deixa sai daqui. Vou matar ela. Eu vou matar ela. Deixa ela sair. Calma. Fica calmo. Bombeiros e paramédicos simularam o atendimento aos feridos com encaminhamento para o hospital de helicóptero. Nós temos um corpo de segurança importante que realiza a segurança na Casa Legislativa, que realiza a segurança das instalações físicas, da presidência, e esse corpo de segurança ele precisa a todo momento estar treinado e habilitado para as grandes respostas. Coronel,
O senhor assumiu o comando da Polícia Militar aqui na Lesp em março desse ano. Em junho, o senhor já estava fazendo esse simulado. O que vocês conseguiram pegar desse case com a sua expertise? Ao chegar na Assembleia Legislativa, nós fizemos um diagnóstico, né, da nossa atuação. A nossa atuação sempre foi muito precisa, o nosso efetivo ele corresponde às necessidades que a Assembleia tem, mas nós vimos e tentamos escalar as circunstâncias mais críticas que nós poderíamos nos deparar. Então, nesse diagnóstico, a gente viu, numa situação mais crítica, qual seria o melhor modelo de resposta. E foi aí que a gente trabalhou. Então, nós escalamos para aquela situação que é a mais grave, para que a gente tivesse condições de dar respostas à altura de uma condição grave como essa que nós treinamos. E aí passamos por 2 meses de treinamento do efetivo, então não foi algo que foi feito de uma hora para outra, né? Nós tivemos um cuidado de treinar esse efetivo para essas respostas, tanto para a situação crítica de uma tomada de refém, de um agressor ativo, né, que é uma pessoa que adentra determinado local para causar múltiplas vítimas, e também um atendimento pré-hospitalar, que a gente chama de atendimento pré-hospitalar tático, que é onde o policial militar é treinado para, naquele momento de ocorrência, dar o primeiro atendimento para o seu colega que está no fronte. Então, nós treinamos essas 3 vertentes de atuação de uma maneira técnica, trouxemos aqueles grupos da Polícia Militar que têm a melhor expertise no treinamento e na realização desse tipo de exercício, o Comando de Operações Especiais, o Grupo de Ações Táticas Especiais. Então, passamos por um longo tempo de treinamento, de habilitação de todo o efetivo para essa resposta. Aí, quando nós percebemos que o efetivo tinha capacidade de resposta, nós montamos, então, no modelo, né, de simulado, nós apresentamos para o corpo de funcionários, de servidores e para os deputados da Lesp a nossa capacidade de resposta. Então, isso é relevante, primeiro, porque a gente deixa o efetivo habilitado, mas também a gente consegue mostrar a nossa capacidade de resposta, que também tem um elemento de dissuasão. Então, aquelas pessoas que veem, a Assembleia Legislativa é um local vulnerável, já vão saber que não é, né? Se um dia pensaram que era vulnerável a atuação do nosso corpo policial na Assembleia Legislativa, vão perceber que hoje a Assembleia Legislativa não é vulnerável, porque tem um corpo policial à altura do atendimento das ocorrências mais graves, e foi isso que a gente fez, com bastante estudo e de maneira muito importante, de modo a compartilhar com todos os servidores da casa, né, nosso modelo de atuação. Guga. Coronel, como funciona esse trabalho no dia a dia? Veja só, a Assembleia Legislativa, nós temos um corpo de efetivo que tem como objetivo cuidar da segurança física das instalações. Então, nós temos o nosso serviço diário nas entradas, em todos os acessos. Então, nós temos controles que são realizados de maneira compartilhada, né, com vigilantes contratados pela casa, mas em todo acesso à casa vai ter um policial militar como autoridade de atuação para o acesso à casa. Então, ali a gente tem todos os controles de acesso. Ademais disso, nós mantemos segurança ininterrupta em todos os momentos que existe atividade legislativa. Então, sejam nos plenários, né, nos plenarinhos, nos auditórios, há uma atividade legislativa, a Polícia Militar, por meio do seu corpo, da Assessoria Policial Militar da Assembleia, vai estar presente lá fazendo esse controle, né? Então, essa é a primeira face, que é a segurança física. Nós também cuidamos da segurança pessoal do presidente, então nós temos um corpo de segurança, por norma, né, destinado à segurança do presidente, do ex-presidente da casa, então isso também é gerido por nós, além da questão da estabilidade da própria casa. Então, eu entendo, né, e eu digo que a nossa atividade é de garantir estabilidade funcional, né, de garantir com que a atividade legislativa, que a atividade do parlamento seja realizada da maneira mais estável. Então, é uma segurança complexa, é uma atividade complexa que visa garantir segurança institucional à atuação na nossa Casa Legislativa. E reciclagens como essa são fundamentais, são essenciais? São essenciais. Ademais desse trabalho específico, né, que nós utilizamos no simulado, situações críticas, situações graves, nós mantemos um ciclo de treinamento contínuo para o nosso efetivo. Então, todo dia existem instruções, a gente chama de preleção, né, onde os policiais militares estão numa sala de aula, ouvindo as principais orientações do comando da assessoria, do comando da instituição. Aos finais de semana, sobretudo, que a casa tem um volume de emprego um pouco menor, nós aproveitamos
para fazer os treinamentos físicos, os treinamentos técnicos operacionais. Então, esse pessoal está passando por reciclagens, né, por atuações, por treinamentos na área de tiro, treinamentos na área de defesa pessoal. Nós estamos exigindo uma programação específica para a defesa pessoal, além da capacitação física, que é inerente à atividade do policial militar. Então, para a gente é algo importante. O policial tem que estar pronto, tem que ter condições de atuar diante das dimensões, né, das ameaças que ele pode se deparar. Agora, no dia a dia, Coronel, quais os maiores desafios, né, que vocês enfrentam? Hoje na instituição, né, eu diria que essa gestão, a atual gestão da segurança pública, a atual gestão do governador, ela, de verdade, ela mudou a ótica de atuação das polícias, né? Hoje foi feito no início do governo, pelo secretário de Segurança Pública, né, orientado pelo governador, um diagnóstico completo da atuação das polícias. Hoje as polícias atuam com inteligência. E um ingrediente que eu diria que é elementar e que nós todos percebemos de verdade uma mudança da forma da polícia atuar, é a coragem que hoje existe no enfrentamento do crime organizado. Então a polícia hoje, o Estado hoje fez um diagnóstico completo daquilo que deveria ser feito, né? E com coragem está enfrentando aquelas questões mais importantes. Então hoje as polícias, elas têm sim a exata dimensão do seu papel, e o enfrentamento ao crime organizado, que tem como parâmetros, né, desde a busca e captura das principais lideranças do crime organizado, de interromper a cadeia logística, né, de atuação do crime organizado e também de fazer a recuperação, né, de dinheiro proveniente da lavagem de dinheiro. Isso é uma meta, é um guarda-chuva onde as polícias paulistas, né, elas atuam. Então, a partir do momento que esse diagnóstico foi feito e que foi identificado qual que é o foco de atuação da polícia, a polícia mudou a sua atuação. A polícia hoje ela passa a entregar um serviço muito mais eficiente e os números, eles de verdade indicam isso. Tanto os números que nós consideramos como aqueles do dia a dia, onde o cidadão tem a percepção de segurança, como também um combate efetivo ao crime organizado, por meio de parcerias, de atuação conjunta com GAECO, com o Ministério Público, com Justiça, com Polícia Federal. Hoje o Estado de São Paulo, ele de verdade enfrenta o crime organizado com uma coragem que há muito tempo a gente não via. Pelo exemplo que o senhor dá, o batalhão, se é que eu posso chamar assim, o batalhão aqui da Alesp, a qual o senhor comanda, ele está sob o guarda-chuva do Comando Geral da Polícia Militar. Tudo que é feito de mais moderno lá, e principalmente das atuações, das ações, vocês estão aqui automaticamente inteirados. Nós temos um reflexo de tudo isso. O comando da instituição, ele atua por uma norma... A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela atua com base em uma normatização muito densa. Então, eu acho que isso é uma das principais características da nossa efetividade, da nossa eficiência, é saber exatamente o que a gente faz. Então, nós trabalhamos por base nas diretrizes do comando, existe um planejamento estratégico até 2027 hoje estabelecido do que se espera da Polícia Militar, existem as normas específicas para cada modelo de atuação. Então, hoje isso se reflete também junto ao efetivo da Assembleia Legislativa, né? Então, existe uma preparação técnica, existem esses momentos onde se estabelece os treinamentos, como eu disse, tem treinamentos que são realizados por mim, com um objetivo específico de atuação dentro da Assembleia Legislativa, mas existe uma programação de treinamento que é conduzida pelo Comando Geral, né? Então, todo ano, os policiais militares deixam o trabalho operacional, o trabalho administrativo e passam uma semana fazendo treinamento, que é o que nós chamamos de estágio de atualização profissional, onde eles param, entram numa sala de aula, desaceleram, entendem as principais normas, diretrizes, às vezes existe um foco específico para determinada atuação, passam por treinamento de tiro, passam por um teste de aptidão física. Então, esse é o padrão da Polícia Militar, né? E eu acho que isso faz muita diferença para o resultado que a Polícia Militar de São Paulo entrega. Agora, Coronel, falando em resultado, né, essa gestão, e ultimamente vocês têm tido resultados positivos, bons números, como a gente transforma isso em percepção da população, que a gente sabe que uma das grandes demandas hoje é por segurança pública? Como transformar
isso em percepção de segurança? Eu acho que isso é uma das perguntas mais difíceis, né, para os profissionais de segurança pública, para as polícias do mundo, né, transformar os números, são perceptíveis, em percepção. Eu prefiro me basear naquilo que é objetivo, né? Então, quando nós olhamos para os números apresentados no estado de São Paulo, com redução de toda a série histórica, desde 2001, de roubos a banco, de roubos a veículo, nós nunca tivemos os números que hoje se apresentam, né? Os homicídios estão no menor patamar histórico desde 2001, que critérios de análise desses crimes todos foram estabelecidos. Hoje nós temos os menores patamares, né? Então São Paulo hoje está em torno de 5,7 homicídios por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos tem 6,3, né? Então o estado de São Paulo, a polícia paulista, ela realmente conseguiu fazer a diferença em aspectos que são tão sensíveis, né, que afetam o cidadão. Hoje existe um risco de 3, 4, 5 vezes maior de uma pessoa morrer fora do estado de São Paulo no que o estado de São Paulo. É claro que a gente tem que pensar em Brasil e a colaboração do estado de São Paulo, da Polícia Paulista, também deve ser oferecida para o Estado brasileiro como um todo, mas São Paulo é um estado seguro. Mas aí eu volto à sua pergunta inicial, né? Como transformar isso em percepção? Às vezes a gente precisa discutir isso com a sociedade, né? Às vezes eu tenho a impressão, e a gente discute muito isso, que existe um ecossistema baseado nas mídias sociais, na imprensa, que cria essa cultura do medo, né? Então nós temos aí os jornais de final de dia que falam sempre da mesma coisa, né? Falam dos crimes que estão acontecendo, exaltam muitas vezes a figura do criminoso. Então existe um ecossistema em volta, né, das mídias tradicionais, das mídias sociais, que exalta muito essa questão do medo do crime. Por outro lado, existe também uma necessidade urgente de a gente fazer mudanças no nosso arcabouço jurídico. Existe a necessidade do Brasil enfrentar uma mudança do ordenamento jurídico para encarecer o custo do crime. Isso é algo que é importantíssimo para a gente quebrar essa questão da percepção do cidadão se sentir mais seguro. Existe uma porta giratória onde o criminoso entra e sai automaticamente. Nós já vimos casos de pessoas que são identificadas e presas 30 vezes pelos mesmos crimes. Então, nós precisamos nos debruçar na discussão sobre o aumento do custo do crime, de tornar a opção do criminoso, né, ao parar e pensar que se vai cometer ou não crime, é um fator dissuasório que a legislação apoia a polícia. Não adianta apenas ter polícia, não adianta realmente a gente ter números como esses, né? Nós tivemos 60% de queda dos roubos no centro de São Paulo, onde o governo do estado de São Paulo, o secretário de Segurança Pública, destinou uma atenção especial. Nós tivemos 60% de diminuição desses crimes no centro de São Paulo. Mas se a gente não está afetando a percepção do cidadão sobre o crime, há outras coisas a fazer. Talvez esse rearranjo do que a sociedade espera, né, essa questão desse ecossistema das mídias em geral, mas eu reputo que grande parte dessa percepção está na necessidade de a gente fazer alterações legislativas importantes para que a gente tenha realmente o desencorajamento do criminoso ao cometer um crime. Coronel Roldan, quando o senhor fala de redução de números históricos, o senhor deu um exemplo de 5,7 homicídios por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. Qual foi o número máximo que nós já registramos? Nós já tivemos em São Paulo mais de 28 homicídios por 100 mil habitantes, né? No Brasil, nós tivemos mais de 40 homicídios por 100 mil habitantes. Então, essa diminuição histórica, a partir de 2001, ela vem nesse patamar de mais de 25 homicídios por 100 mil habitantes, e com a atuação das polícias do estado de São Paulo, né? E nesse aspecto a gente tem que realmente retroceder um pouco e perceber que muita coisa foi feita no estado de São Paulo para que esse patamar fosse pouco a pouco sendo diminuído, até a gente chegar nesses números tão difíceis de ser atingidos, né? Porque a gente está numa base que é difícil de a gente conseguir, um piso, né? Que é difícil conseguir cair mais, mas incrivelmente com organização, com planejamento, com diagnóstico feito inicialmente pela gestão, com valorização policial, com treinamento, com equipamento e com inteligência, eu acho que as polícias conseguiram chegar nesse patamar.
Olha, nós vamos para um rápido intervalo aqui no Conexão Paulista. Em instantes, retomaremos o nosso papo aqui sobre segurança com o Coronel Roldan. Fique com a gente. Conexão Paulista está de volta. Hoje temos o prazer de receber o Coronel Roldan, chefe da Assessoria Policial Militar da Alesp, responsável pela segurança do maior parlamento da América Latina. Buga Mendonça, a vez é sua. É importante, né, a gente analisar, né, com essas mudanças, né, de redes sociais que chegam, a informação que chega aqui na palma da nossa mão, mas às vezes a desinformação e as fake news atrapalham o trabalho da própria polícia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quais os obstáculos que vocês enfrentam em relação a isso? Os grupos de WhatsApp? É verdade. Eu acredito sim, até um pouco disso que a gente falou, né? Esse ecossistema das redes sociais, das mídias em geral, eles acabam repercutindo uma percepção para quem está, né, com uma informação tão fácil e acessível na palma da mão, eu acho que ele acaba repercutindo como um ambiente próspero, né, para as fake news. É muito comum a gente ter notícias que replicam em redes sociais, em grupos de WhatsApp, de crimes bárbaros sendo praticados, né, quando essas circunstâncias às vezes reportam crimes que estão acontecendo fora do estado de São Paulo. Nós já tivemos circunstâncias de um crime que foi constatado, de um fato que foi constatado, de uma decapitação, eu lembro muito bem disso, que aconteceu no Afeganistão e chegou como se tivesse acontecido no estado de São Paulo, num conflito entre organizações criminosas. Então, assim, essa acessibilidade, que por um lado é algo muito positivo, né? Por meio das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, por exemplo, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo desenvolve um programa importantíssimo, que é chamado Programa Vizinhança Solidária, onde existem grupos de tutores, né, grupos de pessoas, de vizinhos, que interagem no meio do WhatsApp, por meio do WhatsApp, onde tem um tutor policial militar também ali dentro, né? Dentro desse grupo, e as informações sobre crimes, sobre pessoas que estão em uma condição de suspeição são relatadas e a Polícia Militar age de maneira coletiva, junto com essa coletividade também, junto com esse grupo, no sentido de trazer mais prevenção. É uma ferramenta que é importantíssima. Por outro lado, é nesse mesmo grupo que as fake news acabam acontecendo e às vezes extraem até a energia da polícia. Quando a gente tem que perder tempo para explicar um fato que não está acontecendo, que não é verdadeiro, a gente perde energia com isso. Então é muito comum de fatos que estão sendo relatados como acontecendo no estado de São Paulo, estarem acontecendo no Rio de Janeiro, estarem acontecendo em outra cidade, e de verdade, e isso acaba atrapalhando a atuação da Polícia Militar ou das polícias, mas principalmente interfere nesse aspecto que é a percepção de segurança do cidadão. Às vezes a gente se sente a todo momento atemorizado, né? Por conta de fatos, de fatos não verdadeiros, né? de elementos, de informações que estão transitando ali no WhatsApp, de coisas que não são verídicas e que acabam tomando a energia da Polícia Militar de explicar. É muito comum crimes que aconteceram e que já tiveram uma resposta, de pessoas que já foram presas há tempos e que se replicam em rede social. Então, é de verdade uma preocupação das nossas instituições, da segurança pública, dessa proliferação, né, de fake news que as redes sociais, sobretudo o WhatsApp, são tão prósperas aí em oferecer para o cidadão de maneira geral, né? Isso atrapalha de verdade o trabalho de vocês? Atrapalha porque toma energia, né? Porque a gente tem que dar as respostas, a gente muitas vezes recebe uma informação, uma imagem, e aí tem que se pesquisar do que se trata, de quando que é aquele fato, aí quando vai se verificar, o fato aconteceu há meses, há anos ou em outro local, então isso atrapalha. Então, é a mesma ferramenta que oferece, mais uma vez, né, a alternativa do Programa Vizinhança Solidária, um programa importantíssimo de uma rede colaborativa da comunidade, de vizinhos, e, por outro lado, é nessa mesma rede social que essas informações inverídicas acabam criando o temor ao cidadão de maneira geral. Por isso, assim, que acreditar e que depositar a confiança nas mídias, né, que são as formais, isso é muito importante. Então, nós temos hoje um dos principais elementos da atuação do Estado de São Paulo na segurança pública, é a transparência.
Então, hoje nós temos o site da Secretaria de Segurança Pública, né, ssp.sp.gov.br, que a transparência ela é ativa. Então, o cidadão que quiser ter informações sobre crime na sua rua, ele vai ter condições de entrar no site da Secretaria de Segurança Pública, por meio da plataforma Infocrim, que alimenta essa base de dados, mas isso está muito fácil de ser analisado, observado, para qualquer cidadão que entrar na página oficial da Secretaria de Segurança Pública, isso tudo está disponível lá. Até mesmo, Guga, se você me permite, meios de imprensa, que nem o jornal Estadão, ele publica online esse Infocrim direto com a Secretaria da Segurança. Saiba-se no seu pedaço, onde que tem maior tipo de caso ou não, para as pessoas até acabarem se protegendo. Isso é um modelo dessa transparência ativa que foi adotado por essa gestão. Nós tínhamos os dados no banco de dados da Secretaria e estavam lá no site, mas estavam muito escondidos, né? Precisaria ter mais informação, mais expertise, mais conhecimento de banco de dados para acessar todas as informações. E a atual gestão fez um trabalho revolucionário na transparência, utilizando um modelo que é utilizado muito em Nova York, né? Onde as informações e as estatísticas estão disponíveis por meio de mapas. Isso foi trazido para o Estado de São Paulo, então de maneira corajosa foi apresentado para o cidadão o que está acontecendo, né? Se é bom ou ruim, ele terá informação lá a poucos cliques, né, do que está acontecendo ali na sua região, na sua cidade, na sua rua até. A informação pode ser até captada ali, na rua da pessoa, o que está acontecendo nesse aspecto de crimes cometidos. Agora, Coronel Roldão, o senhor citou, né, no início da sua fala um projeto que é o Vigilância Solidária, né? Qual que é a importância da participação e do engajamento da população com a Polícia Militar? Eu acho que é muito relevante, né? O cidadão entender o papel da polícia e também se colocar como corresponsável é muito relevante. Não é só porque a Constituição diz que a atuação do cidadão é um direito e é uma obrigação de todos também, mas ter o cidadão colaborando, informando, entendendo o seu papel naquilo que a gente chama de prevenção primária, né? Ajudando a identificar locais que têm problema de iluminação, informando nesses grupos de vizinhança solidária, que são muito importantes, né? Pessoas que estão com atitude suspeita. É muito comum, por meio desses grupos, né, eles informarem, na frente do meu prédio, tal pessoa está há algumas horas dentro de um carro, são 2 pessoas que estão... E a polícia, recebendo essa informação, faz uma abordagem, verifica a documentação, verifica do que se trata. E é muito importante, no aspecto preventivo, a gente atuar em colaboração. Essas redes colaborativas, elas têm feito muita diferença. É um programa já de muitos anos que vem sendo desenvolvido dentro da órbita do que é a Polícia Comunitária no Estado de São Paulo. E o programa Vizinhança Solidária é um programa muito bem sucedido, que traz resultados importantes, sobretudo nessa questão do engajamento da população, né, daquilo que ela pode oferecer, daquilo que ela pode fazer com a segurança, com as polícias paulistas. Inclusive, à época, o deputado Camilo, Coronel Camilo, ele antes de ser eleito deputado, como comandante também aqui de São Paulo, havia a polícia comunitária, né? Sim. Então, que era, entre aspas, o guarda de quarteirão. É aquela tropa que conhecia a vizinhança conhecia os policiais. Isso é importante também? Sem dúvida é importante, né? O Coronel Camilo, ele foi um grande entusiasta, foi uma das pessoas cujos esses programas de atuação comunitária proliferaram no Estado de São Paulo. O programa Vizinhança Solidária é decorrente dessa atuação de polícia comunitária, e a Polícia Militar de São Paulo, ela não abandonou o programa de polícia comunitária. A polícia comunitária é um pilar da atuação da polícia militar, junto com direitos humanos, junto com gestão, e isso é realmente muito relevante. O policial militar saber quem que é a sua comunidade, quem são as suas lideranças, quem são os comerciantes locais, interagir, ele acaba criando canais de comunicação, canais de contato que ultrapassam aquele canal formal do atendimento 90, distante muitas vezes. Então, o policial militar capta muitas informações que auxiliam na atuação preventiva e também consegue oferecer e, para mim, realmente interferir naquilo que a gente está falando sobre sensação de segurança. Aquele cidadão,
né, aquele grupo comunitário que conhece os seus policiais, né, que atuam todo dia lá, ele se sente mais seguro, porque ele conhece o policial pelo nome. Isso é muito comum nos nossos bairros, né? É muito comum na nossa periferia. Então, existe às vezes uma crítica da atuação da Polícia Militar, e ao contrário, né, eu comandei o 1º Batalhão da Polícia Militar, fica em Santo Amaro, e também tem lá o Jardim São Luís, o Parque Santo Antônio, como bairros importantes da atuação da polícia. E lá nós temos o CONSEG, né, do Jardim São Luís, importantíssimo, muito próximo da Polícia Militar. Na parte de Santo Amaro, alguns CONSEGs muito relevantes, o CONSEG Santo Amaro, alguns grupos comunitários, como na Chácara Santo Antônio, grupo muito próximo da Polícia Militar, e isso faz uma diferença enorme, porque eles ajudam a identificar os problemas e oferecem, inclusive, alternativas para ajudar a polícia a sua atuação. Então, a atuação de polícia comunitária, ela é um pilar da atuação da Polícia Militar e ela faz muita diferença realmente, e interfere para mim nesse aspecto, né? Dessa questão da sensação de segurança, da pessoa se sentir segura por estar atuando ali. Interessante, Coronel, a gente também falar um pouquinho, né, que a polícia tem tido um trabalho aí na linha de frente na violência contra as mulheres, né? A gente tem evoluído muito em políticas públicas, né? Mas quem está à frente mesmo dessa situação é a Polícia Militar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim. Nos últimos anos, a Polícia Militar, nessa gestão, ela passou a adotar um modelo de atuação por meio do atendimento 190 que está fazendo muita diferença, que é chamado Cabine Lilás, que está se espalhando no estado de São Paulo. Então, nós temos inaugurações em quase todos os grandes comandos regionais, né, os comandos do interior, e no Copom Central, né, aqui na capital, da Cabine Lilás, que é uma cabine direcionada a um atendimento humanizado da mulher. E isso faz uma grande diferença, né, porque é uma mulher que está, uma mulher treinada, com qualificações, com habilitação para lidar com a mulher no momento da violência doméstica, no momento de um atendimento, onde uma explicação, uma orientação, um atendimento onde esses aspectos são mais importantes naquele momento crítico, onde a pessoa está fragilizada, esse grupo, que é a Cabine Lilás, consegue fazer um atendimento. Então, esse é uma inovação dessa gestão e que está fazendo muita diferença. Por outro lado, nós temos patrulhas que estão dedicadas, voltadas ao atendimento também humanizado, atendimento da violência doméstica, não só as mulheres, mas a violência que acontece no âmbito dos domicílios, dos lares, né, que a gente chama de Patrulha Maria da Penha. Nada mais é do que uma patrulha de atendimento de ocorrências, mas que tem uma expertise e estão direcionadas de maneira mais concentrada a esse tipo de atendimento. Nós temos também um programa importante, que é por meio do tornozelamento, né, dos agressores. O uso da tornozeleira, O uso da tornozeleira eletrônica, que hoje está difundido no estado de São Paulo. O estado de São Paulo conseguiu avançar e evoluir, né, como ferramenta de dissuasão do agressor. Então, hoje no Copom existe uma plataforma que é acompanhada também pela Cabine Lilás, que fica projetado um mapa onde os agressores que estão com tornozeleiras estão circulando. E aí, normalmente, existe a determinação para que eles não se aproximem de um raio determinado da residência e das mulheres que estão sob proteção. E esse grupo da Cabine Lilás, ou nos Copons, né, eles fazem esse acompanhamento e isso é muito dinâmico, né? Então, qualquer aproximação do agressor, existe um alerta e uma patrulha dedicada ao atendimento dessa ocorrência. Então, com isso, nós conseguimos de verdade ter uma atuação de maneira inteligente, com esse diagnóstico de quais eram os melhores modelos para atuação na segurança e na diminuição da violência doméstica. E a Polícia Paulista, além das DDMs, né, que são de responsabilidade da Polícia Civil, que hoje atuam 24 horas, que estão sendo difundidas no âmbito de São Paulo. Então, eu posso garantir que hoje existe uma rede muito bem formulada de atenção especial a esse tipo de crime, a esse tipo de fenômeno, né? Existe também o botão de pânico para as medidas protetivas, sim, né? Sem dúvida. Os aplicativos. Isso, existe o SOS Mulher, um aplicativo também muito importante, elaborado pela Polícia Militar, que hoje, por meio de um toque, aquela mulher ela já tem uma informação específica dedicada no Copom de que ela está sendo
vítima de uma ameaça, de uma violência doméstica. Isso faz muita diferença no âmbito da atuação e da expertise da Polícia Militar. Nós estamos nos especializando, entendendo como atuar, melhorando os nossos ativos, né, operacionais, os atendentes hoje entendem quais são os detalhes que precisam observar numa ligação, né, quando a mulher chama o atendimento 90. Então, você pede a pizzaria, pede a pizza, né? Pede a pizza. Pede então, o remédio. Isso foi pouco a pouco acontecendo e nós começamos a entender de uma maneira muito especial onde nós nos encaixaríamos para determinar uma atenção especial a esse tipo de crime que é tão relevante, né, no estado de São Paulo. Agora, Coronel Roldan, na sua avaliação, qual que é o maior desafio que a Polícia Militar enfrenta nesse tipo de violência? Da violência doméstica? Que culminam nos feminicídios, sem né? Dúvida, sem dúvida. Nós temos um problema muito sério, porque a característica desse crime, de acontecer no âmbito doméstico, a prevenção ela é de difícil exercício, né? Prevenir algo que acontece no âmbito do lar, né, no meio das relações que são pessoais, né, passionais. Então, isso é muito difícil. Portanto, qual que é a ferramenta mais importante? A gente ter condições de ter elementos operacionais, né? Então, de patrulhas dedicadas, de tecnologia como o botão do pânico, de atendimento humanizado e dedicado e, aí sim, mais uma vez, né, utilizarmos das mídias, da imprensa, para que divulgue a nossa atuação, o nosso modelo de atuação e divulgue que nós temos condições de fazer uma atuação muito específica nesse tipo de circunstância. De dar essa proteção. De dar proteção e de saber o que fazer diante de uma circunstância de violência doméstica. Então, eu acho que hoje nós estamos nesse plano da educação e para isso a gente precisa da sociedade, a gente precisa da imprensa dizendo aquilo que precisa fazer. Porque essa prevenção no âmbito do domicílio, no âmbito do lar, né, é difícil de ser realizada. Por isso que a gente estabelece o ferramental necessário para isso, a gente aperfeiçoa operacionalmente a atuação da Polícia Militar, a gente tem o modelo de atendimento humanizado, mas a gente precisa também que a sociedade entenda que pode contar com as nossas instituições, seja com a Polícia Militar, seja com a Polícia Civil. Então, hoje não existe mais aquele temor da mulher diante de uma violência doméstica ser mais vulnerabilizada diante do atendimento. Hoje não existe essa vulnerabilização, porque ela vai ser atendida pelo 90, por uma cabine dedicada, ela vai ser atendida na Delegacia da Mulher com profissionais dedicados àquele atendimento. Então, a atenção e o cuidado dela está no plano de maior relevância por parte das polícias paulistas hoje. Inclusive, eu gostaria de destacar que aqui na Alesp nós temos uma lei que foi aprovada recentemente que fala que nos condomínios os síndicos são responsáveis por estar chamando a polícia em caso de violência doméstica, para deixar de lado aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso faz muita diferença e nós percebemos, inclusive, e às vezes isso cria, sim, eu não vou entrar nessas considerações porque eu não tenho os números aqui, mas o aumento das demandas, o aumento dos acionamentos da polícia, isso é algo muito importante. Às vezes, é claro, ele evidencia que o crime está sendo... tem estatísticas maiores, mas por quê? Porque as pessoas estão começando a entender da importância de denunciar, de chamar a polícia, né, de dizer o que está acontecendo. Então, isso é fruto, sim, de uma atenção do próprio legislativo e entender que precisa dar cuidado, precisa dar atenção e precisa dar ferramentas para o cuidado com a mulher. Hoje nós falamos sobre segurança pública aqui no Conexão Paulista. Nós vamos para mais um rápido intervalo. E logo mais voltaremos com mais perguntas para o Coronel Roldan. Fique ligado, é rápido. Nós vamos agora para o último bloco do Conexão Paulista. Contamos aqui com o Coronel Roldan, que é o comandante da Polícia Militar aqui dentro do maior parlamento da América Latina, a Alesp. Guga. Coronel, é importante a gente falar de alguns programas desenvolvidos que se aliam à tecnologia. Tem um programa que o governo do estado e a Polícia Militar têm desenvolvido nos últimos anos, que é o Muralha Paulista. Eu queria que o senhor falasse mais sobre esse programa. Ah, sim.
O Muralha Paulista, ele de verdade, ele é um programa disruptivo no âmbito do Estado de São Paulo. Ele é uma política pública baseada num decreto, né, elaborado pelo governador do Estado. E ele determina, sobretudo, essa capacidade das polícias atuarem no aspecto de monitoramento, né, por meio de conexões de câmeras, no sentido de diminuir mobilidade criminal. Então, veja, é um conceito amplo, onde a conexão de tecnologia, de base de dados e de modelo de atuação vem interferir naquilo que a gente chama de mobilidade criminal, fazendo com que essa dissuasão que a gente espera que a atuação da polícia busque cumprir, esse efeito dissuasório, ele venha para impedir, diminuir a intenção do criminoso de cometer o crime. Se ele está cometendo o crime, também estará sendo observado e após cometer o crime, também a capacidade de monitoramento e de investigação da polícia. Então, esses 3 elementos do antes, durante e depois do cometimento do crime, ser pouco a pouco observado por meio de um grande programa de monitoramento. O que o programa Muralha Paulista, a política pública Muralha Paulista traz é oferecer os bancos de dados das instituições de segurança, da segurança pública, são bancos de dados relevantes, com informações importantíssimas para a atuação de polícia, conectando com os municípios que têm a possibilidade de oferecer câmeras com a tecnologia que o programa exige, e aí se cria uma espécie de cercamento, por isso a ideia de muralha, né? Por isso a ideia de muralha. Então, hoje existem mais de 500, o objetivo do Estado de São Paulo é atingir os 645 municípios do Estado, mas hoje nós já temos a informação que mais de 540 municípios já estão fazendo a adesão por meio dos convênios, né, com a Secretaria de Segurança Pública, com o objetivo de integrar o Muralha Paulista. É isso que acontece na cidade de São Paulo, que é o programa Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, mas que consome a base de dados do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública. Então, o que a cidade de São Paulo, como case, como modelo, tem feito? Tem oferecido as câmeras de alta tecnologia, conectadas nos nossos bancos de dados. E é isso que está acontecendo no restante do Estado de São Paulo, né? Então, os municípios estão pouco a pouco aderindo a essa política pública, oferecendo conexões, oferecendo câmeras que se conectam no banco de dados. E aí o Estado e a Secretaria de Segurança Pública devolve para o município os alertas. Então hoje nós temos câmeras com reconhecimento facial, com leituras de placas. Então essas câmeras buscam nas bases de dados, com essa tecnologia, a informação da identificação da pessoa ou da identificação do veículo, fazem uma rápida busca no banco de dados, dizendo se aquele veículo é produto de furto, é produto de roubo, participou de algum crime, e isso é devolvido para a polícia ou para a guarda municipal da cidade. E isso tem feito realmente com que os nossos números, né, de produtividade estejam cada vez mais aumentando, expandindo, por conta de inteligência e tecnologia. Então, esse vetor, né, dessa política pública importantíssima que é o Muralha Paulista, ele realmente é um elemento disruptivo, algo que não existe no Estado brasileiro, que outros, e eu diria, que outros países ainda não conseguem fazer isso que nós estamos conseguindo, porque nós temos tecnologia, nós temos bancos de dados potentes, né? E nós temos hoje essa possibilidade de fazer muito além daquilo que a percepção humana conseguiria fazer, que é informar o policial que está na sua viatura, que aquele carro que acabou de passar por ele, né? Porque ali tem um sensor, de um radar, de uma câmera, é produto de roubo, é produto de furto, né, está envolvido com um ilícito qualquer. Então é um programa muito interessante que está fazendo diferença no Estado de São Paulo. Coronel Roldan, antes de vir aqui coordenar e ser responsável pela PEMAL, o senhor esteve por 5 anos no Centro de Inteligência da Polícia Militar. Sim. A próxima fronteira da polícia, a inteligência artificial, são os crimes cibernéticos? Eu trabalhei por 8 anos, um pouquinho mais, né? 5 anos, trabalhei por 8 anos quase no Centro de Inteligência. E ali, né, na inteligência da Polícia Militar, nós tínhamos esse cuidado de observar as dinâmicas criminais. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Espanha, onde a gente teve a possibilidade de compartilhar informações, né, de trocar muitas informações, fazer network, entender o que está acontecendo no resto do mundo. E o mundo inteiro hoje está preocupado com a ameaça
dos crimes cibernéticos, né? Então, a inteligência artificial, ela vem potencializar tanto a atuação dos estados, das polícias, como também ela oferece outras ferramentas para o crime, né? Então, nós poderemos observar, e eu tenho certeza, né, que as polícias do Estado de São Paulo têm observado esse fenômeno, né? Nós estamos identificando, pouco a pouco, que o ambiente cibernético, que o mundo cibernético, que nada mais é do que um paralelo do nosso mundo real, é um ambiente onde risco pode ser diminuído, né? Então, o criminoso que nessa decisão, né, racional de cometer um crime, percebe que no nosso mundo real ele vai se deparar com polícia, né, vai se deparar com a repressão policial, às vezes ele se sente confortável no mundo cibernético, utilizando as ferramentas que a tecnologia oferece. Para quem está em casa, o que é um crime cibernético, para que as pessoas entendam? Então, nós temos os crimes cibernéticos desde aqueles que é uma decorrência do crime físico lá, né? Então, no momento que um celular é subtraído, ele oferece para o criminoso, além da história do Pix, que é realizado naquele momento, uma série de dados, de informações e de acessos que vão ser utilizados depois para o exercício dos crimes cibernéticos. Ali, o criminoso vai ter acesso a uma senha master do cidadão, da vítima, vai ter acesso aos seus e-mails, vai conseguir ter as suas informações pessoais, vai conseguir fazer uma arquitetura, né, de quem é aquela pessoa, e aí os crimes cibernéticos vêm por meio de roubo de contas, né, de abertura de contas, de financiamentos que são realizados em nome da pessoa, por meio daquelas brechas que ficaram nos celulares, né? Então, existem crimes que são baseados em engenharia social. Então, você recebe lá um SMS no seu celular. Você dá um clique, ele rouba algumas informações e começa a interagir com o seu perfil. Aí acessa o seu perfil de Facebook, de Instagram, começa a entender quem você é, quais suas características, quais seus gostos. E aí começa a se oferecer por meio do crime cibernético mesmo, né? Se oferecer alternativas onde vai roubando cada vez mais informações, a ponto de se utilizar de todos os elementos que já foram configurados na engenharia social, de saber quem que você é, para tirar dinheiro da sua conta. E basicamente é isso que, no final das contas, o criminoso cibernético quer. Ou ter o acesso direto às suas finanças, às suas contas de banco, a financiamentos, como também criar circunstâncias que tem lá acesso às suas fotos, às suas informações pessoais, e aí ali começa a exigir de você pagamentos para, se você não me pagar tanto, eu vou publicar essa sua foto íntima que você tem. Então, tudo isso acontece nesse meio social. Além, e isso existe hoje uma atuação muito específica no âmbito da segurança, da Secretaria de Segurança Pública, um grupo especificamente voltado àqueles crimes que são cometidos no âmbito cibernético, né, no âmbito daqueles grupos onde tem muitos adolescentes, onde são realizados crimes no meio cibernético e crimes relacionados à infância e adolescência, pornografia. Então, isso a Secretaria de Segurança Pública tem feito hoje de uma maneira muito efetiva, fazendo ali uma prevenção nesse ambiente cibernético. Então, todo esse conjunto de coisas é algo que as polícias elas têm que se preparar, eu digo como fronteira, né, para esse futuro, para estar cada vez mais presente na prevenção e na repressão desses crimes que encontram, né, o mundo cibernético como um espaço livre para cometer crime. Que abrangem os golpes virtuais também. Também, sem dúvida. Coronel, me chama a atenção, e eu acho que é importante também a gente discutir, é necessário um debate em relação a leis para esses novos crimes, que nem sempre, né, tem uma tipificação exata. Como é que vocês analisam essa questão? Porque todo dia surge um novo crime, né, e às vezes é difícil também de botar esse criminoso dentro da cadeia, né? Eu diria assim que um conjunto de mudanças que devem acontecer, e aí eu voltaria, né, para o aspecto que a gente mencionou dessa história da porta giratória, né, onde nós temos crimes, por exemplo, né, mais uma vez a receptação, penado de 1 a 4 anos, esse criminoso ele não vai ficar preso, né, e nós temos circunstâncias que pessoas foram presas 30 vezes, e às vezes num momento
de grave, que são presas ali por cometerem um latrocínio, e aí quando vai se verificar o histórico criminal, o currículo criminal dessa pessoa, a pessoa foi presa 30 vezes pelo mesmo crime, foi reiterado até que houve um crime gravíssimo, né, que teve como resultado morte, e aí que se percebe, irmão, mas o que está acontecendo? Existe um problema muito sério. Então, essa porta giratória só vai fechar, né, só vai deixar de funcionar dessa maneira quando nós tivermos uma grande mudança no nosso parâmetro, no nosso ordenamento jurídico. A começar pelas audiências de custódia, né? As audiências de custódia devem ser revistas, sobretudo naquelas circunstâncias de reincidentes, de integrantes de organizações criminosas. Não dá para uma pessoa, como nós já vimos, né, circunstâncias o ano passado aconteceu isso em Itacoaxetuba, um grupo criminoso que tomou como reféns um casal de idosos, violentaram os idosos, praticaram crimes, foram presos pela polícia. Aí, no momento da audiência de custódia, uma das presas disse que tinha sofrido violência policial, e apenas essa palavra da criminosa colocou 4 criminosos que tinham tomado como reféns, né, com cárcere privado de uma família de idosos, foram colocados nas ruas. Então não dá para acontecer isso. Então, no plano da audiência de custódia, que é proveniente de resoluções do CNJ, a gente tem que ter revisões, a gente tem que avaliar essas novas modalidades criminais e fazer as alterações legislativas para que essas penas aumentem e a gente saia desse patamar mínimo que coloca os presos no livramento condicional, na progressão criminal. Então a gente tem que diminuir as chances da progressão criminal para fazer com que as pessoas cumpram de verdade a pena. Então, uma alteração na lei de execuções penais, no Código de Processo Penal, para determinar que pena seja de verdade cumprida. A gente tem que encarecer o custo do crime. O aspecto dissuasório da polícia tem que ser conjugada com a alteração legislativa, com o sistema de justiça criminal, dando amparo para a atuação da polícia e dando segurança para o cidadão. Então, para mim, só é possível a gente mudar essa história a partir do momento que nós chegamos nesse patamar de entregas que as polícias estão fazendo, estão se dedicando muito, estão se entregando muito. É importante que a gente pare agora e confirme com o apoio sobretudo do Parlamento Federal, do Congresso Nacional, alterações importantíssimas. Eu diria que deveríamos começar, então, de maneira mais simples, porque não precisamos de grandes alterações legislativas, né? Da audiência de custódia, depois mexer na progressão criminal, depois fazer com que pena seja cumprida, porque o custo do crime no Brasil é muito baixo. Então, o criminoso ele faz essa análise, né? Ele toma a decisão de praticar o crime e é uma decisão racional, onde ele vê, vale a pena eu praticar esse crime ou não? Eu vou ficar quanto tempo se eu praticar esse crime? Qual que é o lucro que eu vou ter com esse crime? Ele sabe que ele vai cumprir 1/6 da pena e em menos de 2 anos ele vai estar na rua. Então, ele vai praticar o crime porque no seu conjunto de análise, racionalmente, o crime compensa no Brasil. Então, a gente tem que mexer e interferir exatamente nesses elementos que agravem pena sim, mas que diminuam a possibilidade da pessoa ser colocada em liberdade no momento da prisão, audiência de custódia, que diminua a progressão criminal e que mantenha a pessoa que cometeu um crime cumprindo o seu crime integralmente, se não integralmente, pelo menos 50% da pena que ele deva cumprir. E apenas quando a gente chegar nesse momento, nós talvez podemos verificar que o crime não compensará no Brasil. E aí essa questão da percepção passará a ser identificada pelo cidadão como se sentindo mais seguro, né? Então eu acredito que o grande problema do Brasil é essa questão do baixo custo do crime que a gente tem que fazer e a polícia sozinha não consegue fazer isso. Agora, para o senhor que já comandou diversos batalhões, é muito desestimulante ter um caso como esse frente à sua tropa? Isso afeta sim, a vontade do nosso policial, do nosso patrulheiro, sabe? Porque ele se arrisca. Se a gente lembrar, 3 semanas atrás, nós tivemos o caso do Cabo Santana, né? Em Paraisópolis. Em Paraisópolis. Né? Um policial corajosíssimo, né? Que utilizou, sim, de procedimentos para aquela atuação. Policial que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu trabalhei com ele no comando do 1º Batalhão e ele trabalhava comigo lá. Então, sempre teve coragem, né? Sempre foi para cima,
se arriscou demais e se arrisca demais, porque o policial em cima de uma moto, né, traz um risco muito grande. Então, é desestimulante sim, mas a vontade do policial, a vontade de servir, eu acho que ela acaba se sobrepondo a essas circunstâncias todas. Vide o que aconteceu com esse policial, que em inúmeras outras circunstâncias já se deparou com situações parecidas com aquela, né? De comunidades partindo para cima do policial. Isso acontece todo dia na nossa cidade. Isso é muito comum e é nessa interferência que eu acho que o Estado tem que se preocupar. Volto a dizer, por exemplo, a questão de alterações legislativas. A gente não tem uma pena para quem foge da abordagem policial, né? A gente não tem um crime específico para isso, né? A gente tem a resistência, mas a pessoa que foge da abordagem policial, a gente não tem um crime específico que coloca outras pessoas em risco. Isso tem que ser agravado, tem que haver um crime específico para que essa circunstância de fugir e colocar outras pessoas em risco ao longo da fuga, ela seja reprimida pelo Estado de maneira mais evidente, mais forte, para que desestimule que uma pessoa que ou cometeu o crime, ou às vezes não cometeu um crime, é uma infração administrativa, não coloque uma série de pessoas em risco. E isso acontece. O arrebatamento da arma do policial, né? A agressão contra o policial no meio de uma comunidade, a gente tem que ter outras ferramentas para oferecer para o policial que está prestando seu serviço, está se arriscando em nome do cidadão, para que ele também esteja protegido. E nós não temos essa proteção. Então, assim, hoje o policial no Brasil, o policial em São Paulo, tem que gostar muito do que faz, tem que acreditar muito, né, nos seus princípios, nos seus valores, tem que estar muito bem treinado, mas principalmente ter vontade de trabalhar. É isso que a gente tem hoje e é por isso que eu acho que a Polícia de São Paulo ainda consegue fazer a diferença, que a gente tem um corpo de nosso efetivo que gosta do que faz, que acredita no que se faz, que são corajosos e isso está fazendo a diferença ainda hoje no estado de São Paulo. Guga, ainda dá tempo para uma curtíssima pergunta para você aqui no Conexão Paulista. Importante, né? 34 anos de Polícia Militar, qual que é o momento que o senhor lembra, que o senhor pode me falar para nós, que foi inesquecível durante essa trajetória? Eu diria assim que a circunstância de comandar um batalhão, como eu passei 2 anos e meio comandando, né, o 1º Batalhão da Polícia Militar, é um dos momentos mais relevantes, mais intensos na minha atuação. Porque ali eu consegui estar próximo da minha tropa, eu consegui retribuir ao policial que presta um bom serviço, um agradecimento. Eu estive em circunstâncias de policiais agredidos, né? Eu fui ao hospital, junto com a família daquele policial e vi a recuperação. Então, essas circunstâncias todas, né, que é o que nos diferencia, e os militares, os policiais militares têm esse espírito de corpo, né, de se ajudar, de camaradagem. Eu acho que o que mais me toca hoje como comandante de polícia é poder olhar para um policial agradecendo o trabalho dele, agradecendo a dedicação dele, é terminar um dia de serviço como comandante sabendo que todos os meus policiais terminaram ali em liberdade, porque nós sempre caminhamos, né, numa linha divisória difícil, sensível, então em liberdade, íntegros, voltando para a sua família. Então, poder comemorar, como tantas vezes eu comemorei, a recuperação de policiais militares, né, e agradecer a todos eles pelo trabalho, pela dedicação, pela energia. Isso faz muita diferença e é o que mais me orgulha de ser policial militar e de ser comandante nessa polícia. Uma polícia humanizada. Sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso papel e é isso que eu acho que o governo do Estado de São Paulo também buscou fazer com as nossas instituições. Coronel Roldan, foi um prazer recebê-lo hoje no Conexão Paulista da Rede Alesp. Volte sempre, muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigada, Guga, também por dividir o programa Renato, comigo. Obrigado, e você já sabe, né? O Conexão Paulista vai ao ar aos sábados e domingos ao meio-dia, sempre com uma entrevista exclusiva. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.